Olá, nós vamos apresentar agora o processo de criação do nosso aplicativo Oracle Gourmet. O processo de design baseou-se no Design Thinking. A visão da nossa equipe estava no desafio de oferecer uma aplicação mobile que atendesse a um problema real e cotidiano e tivesse uma abordagem divergente da maioria das soluções existentes para um problema. Então, com o intuito de valorizar a experiência do usuário, o prazer do uso e a ludicidade, dedicamos um período para capturar oportunidades de intervenção. Como se fosse brainstorming, cada membro listou diversas sugestões de oportunidades, que foram reunidas em um documento de texto. Após uma considerável quantidade de sugestões, a equipe se reuniu e discutiu cada uma delas. Nesse momento, novas propostas, dessa vez coletivas, foram surgindo e foram anotadas. No final, por votação, foram escolhidas as mais interessantes e após debater os prós e os contras, foi definida a proposta final. Qual foi? Oferecer uma experiência diferente na descoberta das muitas possibilidades gastronômicas disponíveis na cidade. Após a escolha do tema, definimos o briefing, que iria guiar todo o projeto. Na definição de briefing, discutimos sobre público-alvo, requisitos funcionais, não funcionais, vantagem competitiva, de tudo um pouco. A discussão e definição do briefing foi importante para que a equipe toda tivesse uma visão geral do problema que a gente ia trabalhar. Foi definida, no final, uma aplicação para dispositivos Android. Com base nesses dados, iniciamos a etapa de pesquisa e geração de ideias. As duas coisas aconteceram de modo intercalado, de uma maneira que uma não anulava a outra. Um primeiro diagrama conceitual foi criado e serviu como base para refinamentos sucessivos no conceito da nossa aplicação. Para buscar uma solução divergente, iniciou-se uma intensa pesquisa competitiva, buscando por soluções existentes, inclusive em temáticas paralelas ao objetivo da nossa proposta. Diversos aplicativos e sites foram catalogados e analisados quanto às funcionalidades, estética de interface e proposta de interação. Os mais próximos aos nossos objetivos foram separados para documentação. Diante das informações da pesquisa competitiva, nós criamos uma ideia do modelo de design geralmente aplicado aos aplicativos com a temática de gastronomia. Então, decidimos lançar um questionário online para visualizar, embora de uma maneira bastante superficial, o modelo mental do usuário que utiliza esse tipo de aplicativo. 49 respostas foram obtidas, o que nos fez perceber que o modelo vigente nas aplicações não era o ideal, porém os usuários já estavam acostumados com ele. Uma dificuldade foi justamente encontrar a segurança ao projetar uma solução que fugiria do esperado pelo público-alvo, aumentando o nosso medo de rejeição do aplicativo. No entanto, durante as pesquisas com os usuários, nós identificamos que existem dois tipos de público. Um que estão abertos a novas experiências e outro nem tanto. Para manter o desafio da equipe, decidimos escolher um público-alvo com pessoas de um poder aquisitivo um pouco maior, que costumam comer fora com frequência, que têm uma boa relação com a tecnologia mobile, pessoas que estão abertas à experiência culinária. Essas informações deram origem a uma persona e uma antipersona, que no nosso caso foi importantíssimo para manter o foco no público-alvo de forma mais específica e evitar o pensamento de recursos para massificação. Com novas informações e um foco definido, reiniciamos a pesquisa competitiva e encontramos novas soluções que foram analisadas a partir dessa nova visão sobre o espaço do problema. Isso foi importante para que a equipe imergisse no problema. As informações do questionário e as nossas análises da pesquisa competitiva foram avaliadas em termos de recursos. Várias reuniões, brainstorming de ideias e debates geraram um novo modelo conceitual da aplicação, incorporando a nossa visão sobre uma boa solução para o problema especificado. Seguiu-se para a definição dos requisitos. E a gente saiu cortando um bocado de coisa, porque no final a gente tinha que criar um modelo realizável, né? Dentro dos nossos recursos, tempo e dinheiro disponíveis. Para o modelo conceitual definido, iniciou-se uma pesquisa de referências para a interface. Escolheu-se trabalhar bastante o nível visceral através do uso de fotografia, de cores vibrantes, formas e texturas, e diversas referências foram coletadas. Paralelamente, iniciou-se os estudos de interação. O conceito da interação estava alinhado à abordagem diferenciada que definia o desafio da equipe. Escolheu-se usar o movimento de agitar o celular para solicitar uma sugestão de alimento. Portanto, decidiu-se utilizar uma metáfora lúdica para justificar conceitualmente esse modo de interação.
Várias propostas foram pensadas, descartadas, mescladas. A jornada pela definição da metáfora estava apenas iniciando. A principal limitação era o extrapolamento dos recursos disponíveis, o tempo, o conhecimento técnico, para implementar essas ideias que a gente tinha pensado. Porém, um novo problema surgiu. Trabalhar com esse aspecto lúdico pode ser cansativo com o tempo, o que poderia diminuir bastante a vida útil do aplicativo. Dessa forma, a equipe pensou em explorar dois extremos que foram corporificados nos dois protótipos digitais criados. Paralelamente, estudos sobre a programação foram realizados. Foram testados a utilização de banco de dados para armazenamento de informações das comidas e dos estabelecimentos, o uso do sensor acelerômetro para a funcionalidade agitar, o shake, e a utilização de internet e GPS para localização, bem como um mapa para plotagem dos pontos e a atual localização do usuário. Após a orientação dos professores, a equipe debateu muito sobre pontos fortes e fracos de cada aplicativo, aliás, de cada ideia. Diversos refinamentos foram realizados para atingir um ponto de equilíbrio entre o possível e o desejável. O caminho de interação foi bastante simplificado, o que alterou profundamente o modelo conceitual. A gente ainda prezou pela essência. A metáfora conceitual tornou-se mais importante do que nunca, pois ela justificaria sozinha toda a interação. Paralelamente, ocorreu o mapeamento das informações de vários estabelecimentos da cidade, bem como os alimentos oferecidos pelos mesmos, para alimentar o banco de dados da aplicação. As imagens dos alimentos, em alta resolução, foram catalogadas e devidamente tratadas. Com base na metáfora escolhida, o algoritmo funcional e o banco de dados alimentado desenvolveu-se a versão beta do produto. Apesar da simplicidade da interação, a codificação foi bastante trabalhosa. Alguns erros de programação foram identificados, bem como na usabilidade e nos elementos de experiência. Após a orientação dos professores, a equipe se reuniu e listou todas as alterações e tarefas pendentes para iniciar os ajustes finais do produto. É importante lembrar que, apesar dos usuários não estarem diretamente envolvidos durante o processo de criação, as etapas de pesquisa foram fundamentais para conhecermos o público e criarmos uma imagem mental de suas necessidades. Todas as decisões de design foram difíceis, pois cada simplificação de uma ideia exigia uma nova análise de todos os aspectos para ver se ainda estavam alinhados a uma boa experiência de uso para o público, de acordo com o entendimento da equipe, óbvio. Após as correções dos principais erros de código e de usabilidade, o ícone do aplicativo foi criado e o nome da empresa foi desenvolvido. Mais uma produção de Serendip Plim Plim, Curadoria Digital de Informações.